Olá, tudo bem? Nosso boa noite. Sejam bem-vindos à edição desta quinta-feira, dia de São José, aqui na TV Floresta, canal 12.1 HD SBT. Para você que nos acompanha por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que nos acompanha pelo YouTube, olha, obrigado também. Não esquece de dar aquele like pra gente, seguir nossa página, é muito importante. Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. Nível do Rio Tocantins continua subindo e começa a chegar às residências do bairro da Matinha. Programa Saúde na Escola leva palestra sobre doenças endêmicas. Escola de Supervisão Militar Gumercindo Gomes, do Getati, fortalece ensino em Tucuruí. Estas e outras notícias você acompanha agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. Semana Nacional do Cérebro 2026 destaca Humanidade, Vida e Conexão. Teve início na segunda-feira, 16 de março, a programação da Semana Nacional do Cérebro 2026, que este ano traz como tema Humanidade, Vida e Conexão. A exposição está sendo realizada no ginásio poliesportivo e reúne atividades voltadas ao conhecimento científico e à interação com a comunidade. É muito gratificante, né, estar participando como acadêmica, né, do segundo período de psicologia e está trazendo a temática do lobo parietal, né, que é muito importante na nossa área. E aqui temos vários colegas também que estão apresentando outras partes do cérebro, outras dinâmicas, outras brincadeiras. E está sendo muito gratificante, muito interessante para tanto para a gente, né, como está apresentando, a fixar mais o conteúdo, quanto para os demais também aprender mais sobre a importância, né, dos lobos e do cérebro para o nosso cotidiano, para a nossa vida também. É muito importante porque a gente vai ensinar para outras pessoas o que é o cérebro, até com o nosso assunto que a gente está apresentando sobre a ansiedade no cérebro dos adolescentes, e isso também é muito impacto agora na sociedade. E queria também convidar pais e mães que trouxessem seus filhos para ver a nossa feira, que vai acontecer na sexta-feira, das 9 às 4 horas da tarde. E os professores também que tragam seus alunos para aprender mais e para eles verem que o pessoal aqui da Gamaliel, da UEPA e do IFPA estão trazendo mais sobre a neurociências hoje em dia. Durante o evento, estudantes, professores e visitantes têm a oportunidade de conhecer mais sobre o funcionamento do cérebro humano, por meio de exposições, experimentos e atividades interativas que aproximam a ciência do público. A gente conseguiu trazer aqui para Tucuruí um evento nacional, realizado durante essa semana, do dia 16 a 20, em todo o Brasil. A Semana Nacional do Cérebro busca conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da saúde mental, mas também a importância desse órgão para todo o nosso sistema psíquico, o nosso sistema biológico. Então, hoje nós estamos aqui no Poliesportivo de Tucuruí apresentando sobre diversos prismas como o cérebro funciona. Quais órgãos ele comanda, como se dá essas lógicas de comando, para que a população possa, então, entender, né, a importância do cérebro e como ele nos ajuda em várias atividades do dia a dia. A iniciativa faz parte de um movimento nacional que busca despertar o interesse pela neurociência e mostrar como o cérebro está diretamente ligado às emoções, ao comportamento e às relações humanas. No Brasil inteiro, de forma nacional, nós estamos comemorando a Semana Nacional do Cérebro. É um momento que a gente reflete, né, sobre as funções cerebrais, sobre os impactos do cérebro na saúde humana ou em outros processos, né, no processo de neurodesenvolvimento do ser humano, desde a infância até a vida adulta, né, a maturidade, quando nós alcançamos aí o ápice da maturidade. Então, como que ocorre a Semana Nacional do Cérebro no Brasil? Com atividades diversas, atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, muitas informações. E aqui em Tucuruí, especialmente, nós organizamos a Semana Nacional do Cérebro de forma itinerante, digamos assim.
Iniciamos hoje as atividades aqui no ginásio poliesportivo. Estamos desde as 9 horas da manhã, encerrando às 16 horas. Como vocês podem ver, com diversas atividades lúdicas, brincadeiras. Nós atendemos o público bem diverso, desde a criança muito pequena, da primeira infância, até o adulto ou o acadêmico que queira visitar a nossa feira. Mas todas as noites no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o campus Tucuruí, de segunda a sexta-feira, nós teremos diversas palestras, cujo tema, não poderia fugir, é o cérebro. E durante esta semana, as feiras passarão por Breu Branco, amanhã especialmente. Logo depois, nós passaremos por Goianésia do Pará e passaremos por Repartimento. E no sábado finalizaremos as atividades numa comunidade quilombola chamada Comunidade Quilombola de Nova Jutaí, que é pertencente ao município de Breu Branco. Então, as atividades foram planejadas e organizadas pelos nossos alunos, as atividades lúdicas, os informativos. Vocês podem ver que não são apenas jogos. Aqui nós estamos numa parceria que congrega não só uma instituição. Essa semana congrega a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, o Instituto Federal do Pará, o IFPA, a Faculdade Gamaliel e a UFPA. Então, nós estamos em 4 instituições organizando com os nossos alunos de diversas áreas, psicologia, educação física, enfermagem, ciências biológicas, para que a gente possa abarcar em diversas áreas da saúde que tem, claro, né, como foco as condições e o desenvolvimento neurológico. O Departamento de Endemias intensifica visitas domiciliares no combate à prevenção à dengue aqui na cidade. E as ações de combate à dengue e doenças endêmicas no município de Tucuruí estão a todo vapor. As equipes do Departamento de Endemias estão visitando as residências aqui na nossa cidade, claro, seguindo um mapeamento estratégico, coordenado aqui pela nossa querida Sandra Viana, juntamente às equipes. É importante destacar que as equipes estão visitando os lares e a população também tem que fazer sua contribuição. Sim, a equipe continua fazendo suas visitas, Nós fizemos já vindo da vila. Sítio Deus é Grande, Buriti 1 e Buriti 2, passamos pelo bairro São Francisco, São Sebastião e nesse momento estamos na Matinha, sendo que nesse período tivemos que ter 2 retornos no bairro Beira Rio, devido à grande quantidade de dengue que foi constatado lá no bairro, entendeu? Mas até o momento creio que esteja tudo sob controle. Agora, Sandra, o que é realizado durante essas visitas nesses lares? A equipe ela vai para estar verificando os quintais, se há acúmulo de água e se tem recipiente que esteja de algum tipo de que possa proliferar os mosquitos. E caso haja necessidade, eles também são responsáveis em fazer o tratamento, em colocar o produto para que os óvulos não venham a ser proliferados. Agora, quando é encontrado um local como esse, as equipes acabam retornando àquele local e outras ações são utilizadas ali. Muitas vezes, dependendo da situação, sim, A equipe vai lá, faz um serviço mais avançado, mas quando sim encontrado algo que possa ser verificado e suspeito, eles fazem a coleta, traz, o nosso laboratório faz o exame para identificar do que se trata, qual a espécie que foi encontrado, e aí sim a gente dá o prosseguimento. Agora, sendo importante destacar que no ano de 2025 tivemos alguns locais aqui no município, que são locais, esses casas abandonadas, no qual tem aquela questão de proliferação devido os donos do local não ter feito uma limpeza ou até mesmo ter deixado água parada naquele local. A denúncia é levada até o departamento e o departamento manda as equipes até o local. Exatamente. Esse ano já tivemos bastante denúncias. Nossa equipe já estão ainda pelo local verificando algumas casas, algumas residências. Muitas a gente não consegue acesso com os moradores, inclusive por meio de ligação. Às vezes do meu celular eu mando mensagem
pedindo retorno para que a gente possa verificar o local, já que a vizinhança toda nos procura informando sobre o perigo que está tendo naquela localidade. Então, a gente reforça ainda que venham nos dizer se a gente conseguir adentrar a localidade, a gente faz o nosso serviço como tiver que ser feito. Maravilha. E a gente segue acompanhando o trabalho no Departamento de DEMES aqui no nosso município, além de palestras de conscientização levadas pelo departamento junto ao Programa Saúde na Escola. E, claro, as equipes seguem aí, né, no município fazendo essa visita nos lares para constar a questão de proliferação do mosquito da dengue ou água parada, outro tipo de situações, além de trazer a orientação aos moradores da importância da limpeza, da retirada de objetos ali que podem, né, ocasionar água parada e a proliferação do mosquito da dengue. E mais uma vez a gente segue atualizando você através do Floresta News, seu portal de notícias. Na hora da fome, não hesite, dê preferência ao sabor, dê preferência à qualidade. Produtos Piraquê, Rister e Adorale, cookies, bolachas e biscoitos deliciosos com uma qualidade inconfundível. Deu fome? Corre para um Supernorte perto de você e confira os produtos Piraquê, Rister e Adorale na região, distribuídos por Focus Distribuidora. Desde 1950, a receita certa é ser original. Nível do Rio Tocantins continua subindo e começa a chegar às residências do bairro da Matinha. Com o aumento do volume de água no lago de Tucuruí e a abertura das comportas na semana passada, o nível aqui da Jusante também cresceu bastante. Nós estivemos aqui e o local onde a gente gravou já está completamente coberto pela água. E ela já se aproxima aqui da escada, né, que dá acesso à parte superior aqui do cais de Tucuruí. O que abre alerta para pessoas que moram, principalmente aqui nessa região da Matinha, para que todos possam ficar atentos com relação à elevação do nível da água. Nossa equipe todos os dias informa pela manhã, durante o meio-dia também, sobre o nível do Rio Tocantins, sobre a quantidade de água que tem chegado também no lago de Tucuruí e deixa o alerta a esses moradores para que eles possam ficar atentos e, caso seja necessário, acione a Defesa Civil, acione também o Corpo de Bombeiros, pois todos estão de prontidão para fazer esses atendimentos, bem como a ação social do nosso município para que essas famílias sejam remanejadas caso seja necessário. A orientação do Corpo de Bombeiros é que os moradores que residem em locais que costumam, né, apresentar alagamentos, que possam ficar atentos e acatem os pedidos quando for necessário sair do seu imóvel e ir para um abrigo que fica disponibilizado, né, para que as pessoas não tenham nenhum tipo de transtorno, prejuízo também com a elevação do nível do rio Tocantins. A previsão é de que as chuvas continuem tanto na cabeceira do Rio Tocantins como aqui também na nossa região, o que leva mais uma vez a crer que o nível deve continuar subindo e deixando esse alerta aos moradores que residem nessas áreas que são consideradas áreas de risco. Importante seguir todas as orientações do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil e também da ação social aqui do nosso município. Veja a seguir. Escola de Supervisão Militar Gumercindo Gomes, do GETAT, fortalece ensino em Tucuruí. Se prepare, o carnê entrou em ação aqui no Comercial Oliveira. É hora de aproveitar, escolher o que você precisa e levar para casa com muita facilidade. Aqui tem variedade, qualidade e condições especiais para você comprar sem pesar no bolso. Precisou de eletrodomésticos, eletrônicos, móveis ou cama, mesa e banho? O carnê entrou em ação. Leve hoje e pague em 14 vezes no carnê. Passe em uma de nossas lojas e aproveite Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Conheça a Clínica Neuroestímulo, referência em saúde e desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Especializada em TDAH, dislexia, autismo, dificuldades de aprendizagem, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muito mais. Atendimento com equipe multidisciplinar com experiência, neuropsicologia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricista, nutrição, terapia ocupacional e neurologia.
Neuropediatria. Clínica Neuroestímulo, BR-422, número 1016, Santa Mônica. Semana do Consumidor Feirão Magazine. Ofertas incríveis com super descontos para você aproveitar. Guarda-roupas 6 portas 699 ou em parcelas de R$ 69,90. Painel para TV só R$ 199. Cozinha Itatiaia em aço 3 peças em parcelas de R$ 89,90. Centrífuga de roupas só R$ 599 ou em parcelas de R$ 59,90. Mas corra, é por tempo limitado. Semana do Consumidor Feirão Magazine. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Agora em um espaço ainda maior, mais conforto e mais opções para você comprar à vontade. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness, peças íntimas, tudo para o seu bebê e ainda várias opções de calçados para toda a família. Além das mais diversas linhas de variedades para o lar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20, Rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. Construir com segurança começa pela escolha certa dos materiais. E a Comercial Goiânia preparou ofertas imperdíveis para o mês do consumidor. Confira. Coluna 3/8 10mm 7x17, 6 metros, R$ 127,90. Serra Mármore Bosch, R$ 466. Telha Brasilite 5mm 2,44 por 1,10, R$ 81,50. Lâmpada LED Bivolt 9 watts Tachibra, R$ 4,40. Ripado PVC Cerejeira 2,90 por 20 centímetros, R$ 98,50. Corra e aproveite. As melhores ofertas você encontra na Comercial Goiânia. O atendimento que conquista. Festival Casa Completa Loja Centro. Chegou a hora de renovar a casa inteira pagando pouco. Lavadora Electrolux 17 quilos por apenas R$ 2.499,90. Fogão Miller 5 bocas com mesa de vidro só R$ 1.399,90. Freezer Filco, uma tampa a partir de R$ 1.499,90. Cama Box Casal Plumatex com mola pocket apenas R$ 999,90. E tem mais, monte a sua cozinha com peças moduladas Nesher com até 50% de desconto. Festival Casa Completa Loja Centro, centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, Avenida Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Loja Centro, o centro de compras. Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR-422, número 1016, bairro Santa Mônica. Após implantação, Escola de Supervisão Militar Gumercindo Gomes, no bairro do Getati, fortalece o ensino aqui na cidade. Após a implantação da Escola de Supervisão Militar Gumercindo Gomes, localizada no bairro do Getati, em Tucuruí, a proposta de ensino tem chamado a atenção da comunidade escolar. A unidade traz um novo modelo de gestão baseado em disciplina, organização e acompanhamento mais próximo dos alunos, com foco no desempenho educacional e na formação cidadã. Como eu pude perceber com a implementação da escola militar, da supervisão militar, eu pude ver muitas melhoras em relação aos alunos, estão bem mais alinhados, a questão da família também estão mais comprometidos, a organização da escola ficou, no meu ponto de vista, melhorou bastante. E o desempenho dos alunos em sala de aula, o respeito aos professores, né, a questão de limite dos alunos, eles estão obedecendo mais, né, as regras, os comandos. Estava precisando realmente dessa ajuda que veio para a nossa escola, melhorou bastante o desempenho dos alunos em sala de aula. A expectativa é de que o novo modelo contribua significativamente para a melhoria da qualidade de ensino no município. Já é visível. Tá? As mudanças que estão acontecendo, principalmente na questão da disciplina, a organização, tudo, e a participação. Hoje, a escola tem um número muito grande de alunos, tanto no parcial quanto no integral. E isso está sendo muito positivo, tanto para nós quanto escola, quanto para a comunidade. De acordo com a coordenação do SUME na Escola Gumercindo Gomes, a implantação do modelo representa um avanço importante para a educação no município, com reflexos diretos na disciplina, no aprendizado e na formação dos estudantes. O SUME trata-se de um programa de supervisão militar educacional, tá? Porque, diferentemente do que muita gente pensa, nós não vamos transformar a escola, nós não transformamos a escola em um quartel. Nós vamos participar, nós vamos colaborar com a segurança do ambiente e com a disciplina, tá? E com essa colaboração nós conseguimos sim
alcançar alguns efeitos, algumas situações que vai melhorar a qualidade do trabalho dos profissionais, vai melhorar a qualidade do ambiente para os alunos. E agora, com certeza, a gente vê um diferencial com fardamento ajustado, a questão disciplinar dentro da sala de aula, que os alunos passam a ter esse comprometimento, além dos pais também, que criam uma responsabilidade a mais ainda com o comprometimento com a escola. Justamente, a partir de um alinhamento com a coordenação pedagógica, com a diretoria da escola, nós conseguimos sim, conforme eu já falei, colaborar com essa disciplina, além da segurança no ambiente interno, no ambiente externo da escola, e propiciamos o melhor ambiente para o desenvolvimento dessa educação. O Instituto Federal do Pará abre 3 vagas para professores substitutos aqui na cidade. O IFPA Campus Tucuruí está com 3 vagas para professores substitutos das áreas de Engenharia Civil, Ambiental e Sociologia. Nós conversamos com o professor Paiva, que deu detalhes de como os interessados devem fazer para se inscrever e se atentar também ao prazo que já se encerra neste domingo. Nós estamos oferecendo essas vagas e o nosso intuito é que as pessoas que terminaram esses cursos recém-formados, é tanto que a gente só está exigindo graduação, que venha participar conosco da nossa equipe, né? O concurso tem as inscrições gratuitas, né? As inscrições começaram dia 5 e vai até domingo, 23, é online. Essas inscrições são avaliadas pela equipe nossa da comissão de seleção. E são 3 vagas, uma para engenharia sanitária e ambiental, outra para engenharia civil e outra para sociologia. Então, os salários, está lá no edital, são salários para as 2 áreas de civil e sociologia. O salário é maior devido que a pessoa vai substituir aquele professor que foi para o doutorado. O salário gira em torno básico de 6.400, enquanto o salário para a engenharia sanitária é de 4.300. Ainda tem o auxílio alimentação e auxílio creche, caso o professor tenha esse perfil. E aí, no caso, os interessados podem estar procurando o site, né, para fazer ali a sua inscrição, preencher direitinho os dados e aguardar o contato aqui do IFPA. Isso. Os interessados, eles vão no e-mail selecão, né, .tucuruí@ifpa.edu.br. É bom você ter tocado nesse assunto, porque a pessoa que vai se inscrever tem que ler bastante o edital, porque lá tem informando que todas as documentações têm que ser arquivo único e não arquivos separados. Às vezes isso é um fato para eliminar, né? Porque já está no edital essa questão. E no dia 26 será a escolha do tema, aqui às 8 horas. A gente vai fazer uma retificação no edital, porque lá não está bem explícito qual vai ser a data da escolha do tema, que vai ser na sexta, aqui onde a gente está fazendo essa entrevista, que é na Avenida Brasília, na Porto Colombo. E no sábado será a prova didática, certo? Também às 8 horas. Então foi bom ficar atento a essas observações para aqueles candidatos que queiram participar juntos com a gente aqui da nossa equipe do IFPA. Importante também correr contra o tempo, porque o prazo está se encerrando, né? Isso, exatamente. Então, foi até bom ter esse feriado, né? Porque quem vai estar na sua casa separando a documentação, como é online, vai até domingo. Ele pode enviar as documentações pelo e-mail, né? selecão.tucuruí@ifpa.edu.br. E, para as outras informações, entrar no próprio site do Instituto Federal e pegar todas as informações possíveis, ler o edital, né? O pessoal às vezes esquece de algum detalhe no edital, e o edital é o documento oficial que respalda todo o concurso. SAMU divulga balanço de ocorrências atendido ao longo da semana aqui em Tucuruí. Olá a todos que acompanham a programação do Sistema Floresta Comunicação. Nossa equipe de reportagem está aqui no SAMU, na base do SAMU em Tucuruí. Ao meu lado, a Elise Andrade, coordenadora de base, destacando para a gente sobre as ocorrências das últimas 24 horas no município e também a questão de acidentes registrados em nossa cidade. Elise, o que o SAMU tem a repassar de ocorrências aqui no município de Tucuruí? A nossa equipe ela vem trabalhando, né, arduamente, 24 horas. O SAMU funciona de dia e à noite, então funciona 24 horas.
Se caso alguém vier a precisar, só ligar no 192 e falar das ocorrências. Nós atendemos a pacientes clínicos, gestantes em trabalho de parto, surtos psiquiátricos, né? E dentre outros, ferimento por arma branca, ferimento de arma de fogo e o carro forte do SAMU, que ainda se torna os acidentes automobilísticos. Durante o final de semana foram registrados aí alguns acidentes, né? Tivemos ali na Veridiano Cardoso um acidente com colisão moto com o carro. Tivemos na Pátria Livre, né? No qual um paciente teve uma colisão de moto com o carro, teve percas teciduais do membro inferior e qual precisou ser atendido, né? Um pouco de emergência e foi encaminhado para o hospital regional porque precisava de um cuidado bem especial, assim com relação à ortopedia, à cirurgia. Então, quando é casos bem graves, esse paciente vai direto para o hospital regional. Agora, Liz, é importante destacar que acidente esse ocorreu no período chuvoso, também existiu a questão de velocidade e a pouca visibilidade, também o uso de capacete no momento não estava. Isso mesmo, a gente pôde ver através de vídeos, né, circulado nas redes sociais, que o paciente não tinha uso do capacete, não fazia utilização, estava no período chuvoso e à noite dificultou um pouquinho a visibilidade e aí ele veio a colidir com um carro, né? Infelizmente aconteceu o acidente por alta velocidade e um pouco de segurança do local devido estar num período à noite e chuvoso. E qual é a recomendação que o SAMU tem a passar? A gente vai para um final de já vai mais um final de semana, mas estamos indo para um feriado. Passar a população tucuruense, aos condutores de veículos, tanto automobilístico como também veículos de 4 rodas, né, o automóvel, a recomendação a ser repassada na questão de condução de veículo no período chuvoso aqui na cidade, também durante o dia. A gente faz orientações, né, que é a utilização do capacete em caso de motocicleta, cinto de segurança em caso de carro, e muito cuidado que a gente está no período chuvoso, então às vezes a gente fica agoniado para querer chegar no local ou no período antes da chuva, ou até mesmo sair do local e ir para casa antes da chuva, e a gente acaba acelerando um pouquinho a mais, então a gente pede muita cautela. E aos pedestres também, a gente fazer a utilização da faixa de pedestre, atravessar quando o sinal estiver ok, é uma medida de segurança, tanto para quem está na direção, como para quem está na faixa de pedestre que vai atravessar ali a pista. Muita atenção. Muito obrigado a Elise Andrade, coordenadora de base do SAMU, sempre passando essas recomendações importantes, também enfatizando que as equipes seguem aí arduamente trabalhando. É importante enfatizar que as equipes do SAMU estão atentas a todo momento, mas também a contribuição da população, a conscientização dos condutores é importante nesse período também chuvoso no nosso município, mas também a atenção redobrada no trânsito aqui da nossa cidade. Programa Saúde na Escola leva palestras sobre doenças endêmicas a estudantes de Tucuruí. Bom, está acontecendo em diversas unidades escolares aqui do município de Tucuruí palestras voltadas às doenças endêmicas, uma parceria entre o Departamento de Endemias e o Programa Saúde na Escola. Ao meu lado, a Cris vai falar um pouquinho para a gente, ela que é palestrante, né, do Departamento de Endemias, para falar a importância dessas palestras para os estudantes aqui do município de Tucuruí, da rede de ensino. Então, a gente já começou as palestras, tá, na rede municipal de ensino, tá? Endemias em parceria com a Secretaria de Educação, PSE. Estamos nas escolas passando informações sobre doenças endêmicas, tá? São doenças que atingem, tá, a nossa cidade, o nosso município e região. Então, com o intuito de fomentar para os alunos informações para que eles levem para os familiares, tá, para prevenir essas tais doenças, porque a melhor maneira de evitar é a prevenção. Agora, Cris, quais são as temáticas que vocês vêm abordando nas escolas? Então, a gente está falando, batendo muito em cima da dengue, né? Porque a dengue é uma doença que está atingindo muito o nosso município, tá? Dengue, aí entra também chikungunya, leishmaniose, zika vírus também, tá? E também doença de Chagas também, tá bom? Enfatizando que o Departamento de Endemias faz o seu papel, mas também através do Programa Saúde da Escola, traz essas informações para que os jovens, os adolescentes, as crianças sejam ali no futuro pessoas que vão contribuir para o trabalho do Departamento de Endemias também. Sim, sim. Com isso eles estão disseminando, estão levando para a família, tá? Para a sociedade, tá? Conhecimentos básicos, tá bom? Para evitar essas doenças. E claro que ao longo do ano mais palestras acontecerão aqui na cidade, nas escolas do município, né? Sim, sim. Estamos em todas as escolas. Começamos já nosso trabalho, tá? Esse ano já. Estamos agora. Hoje estávamos em Mariana, tá? Mariana Leão. Aí provavelmente a gente vai estar em outra escola já para outra semana, tá ok?
E, claro, a importância de enfatizar o trabalho que vocês vêm realizando junto ao Programa Saúde na Escola. Isso, cada vez mais, só tem a contribuir, né, para a questão do que é voltado à saúde da nossa cidade. Sim, sim. Isso vem a contribuir bastante, né? Com isso, a gente vai tentar baixar esses níveis, né? Principalmente de dengue, né? Que a dengue está, assim, um índice muito elevado, e leishmaniose também na nossa cidade também. Maravilha, a gente enfatiza o trabalho que o Departamento de Endemias, nessa parceria com o Programa Saúde na Escola, que vem realizando na cidade palestras essas de suma importância, né, desde as crianças que estão ali aprendendo a lidar com esse tipo de situação, como também enfrentar e combater a dengue, como outros tipos de doenças endêmicas. A gente enfatiza que o Departamento de Endemias, através dessa parceria com o PSE, vem realizando um excelente trabalho aqui no município, e mais palestras como essa seguirão aí ao longo do ano, levando informações para jovens, adultos e crianças da nossa cidade. Daqui a pouco, em nosso próximo bloco, vamos entrevistar uma equipe da UEPA, da Residência em Saúde. Se prepare, o carnê entrou em ação aqui no Comercial Oliveira. É hora de aproveitar, escolher o que você precisa e levar para casa com muita facilidade. Aqui tem variedade, qualidade e condições especiais para você comprar sem pesar no bolso. Precisou de eletrodomésticos, eletrônicos, móveis ou cama, mesa e banho? O carnê entrou em ação. Leve hoje e pague em 14 vezes no carnê. Passe em uma de nossas lojas e aproveite Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Conheça a Clínica Neuroestímulo, referência em saúde e desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Especializada em TDAH, dislexia, autismo, dificuldades de aprendizagem, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muito mais. Atendimento com equipe multidisciplinar com experiência, neuropsicologia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricista, nutrição, terapia ocupacional e neuropediatria. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, Santa Mônica. Semana do Consumidor Feirão Magazine. Ofertas incríveis com super descontos para você aproveitar. Guarda-roupas 6 portas 699 ou em parcelas de 69,90. Painel para TV só 199. Cozinha Itatiaia em aço 3 peças em parcelas de 89,90. Centrífuga de roupas só 599 ou em parcelas de 59,90. Mas corra, é por tempo limitado. Semana do Consumidor Feirão Magazine. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Agora em um espaço ainda maior, mais conforto e mais opções para você comprar à vontade. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness, peças íntimas, tudo para o seu bebê e ainda várias opções de calçados para toda a família. Além das mais diversas linhas de variedades para o lar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20, Rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. Construir com segurança começa pela escolha certa dos materiais. E a Comercial Goiânia preparou ofertas imperdíveis para o mês do consumidor. Confira. Coluna 3/8, 10mm 7 por 17, 6 metros, R$ 127,90. Serra Mármore Bosch, R$ 466. Telha Brasilite 5mm 2,44 por 1,10, R$ 81,50. Lâmpada LED Bivolt 9 watts Toshiba, R$ 4,40. Ripado PVC Cerejeira 2,90 por 20 centímetros, R$ 98,50. Corra e aproveite. As melhores ofertas você encontra na Comercial Goiânia. O atendimento que conquista. Festival Casa Completa Loja Centro. Chegou a hora de renovar a casa inteira pagando pouco. Lavadora Electrolux 17 quilos por apenas R$ 2.499,90. Fogão Miller 5 bocas com mesa de vidro só R$ 1.399,90. Freezer Filco, uma tampa a partir de R$ 1.499,90. Cama Box Casal Plumatex com mola pocket apenas R$ 999,90. E tem mais, monte a sua cozinha com peças moduladas Nesher com até 50% de desconto. Festival Casa Completa Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, Avenida Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Loja Centro, o centro de compras. Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, bairro Santa Mônica. Bom, pessoal, estou recebendo aqui no estúdio do nosso TJ Regional de hoje o Maian, que é enfermeiro, e também a doutora Ana Maria, que é psicóloga. Ambos estão fazendo uma especialização dentro da Universidade do Estado do Pará
que é exatamente a residência em saúde. E é sobre isso, por quê? Porque vocês estão envolvidos numa série de projetos aí que são importantes para a comunidade, que vai desde da UBS, passando pelas organizações não governamentais, no caso da própria UPAT. Afinal de contas, é sobre isso que a gente vai conversar. Nossa boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Oswaldo. Muito obrigada, por fornecer esse espaço de comunicação para que a gente possa vir falar um pouquinho sobre a experiência na residência multiprofissional, que a gente participa, que foi nesse processo seletivo da UEPA, onde multiprofissões podem adentrar, dentre elas psicologia, odontologia, enfermagem, profissionais de educação física, entre outros. No meu caso, eu sou psicóloga, sou do programa de saúde da família e também tenho os psicólogos que estão no programa de saúde mental. Ou seja, a gente está aí circulando nos serviços de saúde de Tucuruí. Vocês vão encontrar a gente no CAPS, nas unidades de saúde básica, nas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, no CEMAPA, no CTA, na Usina da Paz. Então, em todos esses locais, vocês vão encontrar profissionais que estão nessa pós-graduação, que a gente tem uma parte que é teórica e uma parte que é a prática, que contempla a maior parte do nosso dia. A gente está nesses serviços atuando junto da população, oferecendo um serviço de qualidade para a população de Tucuruí. Muito bem, Maiana. A gente sabe que o trabalho de vocês é um trabalho que é de formação, só que com um olhar diferenciado. Vocês estão fazendo formação, mas não é só teórico, vocês estão, na verdade, indo para a prática, exatamente, que é esse o grande propósito dessa pós-graduação. Isso, exatamente. Boa noite, Oswaldo, primeiramente. Queria agradecer pelo espaço que você nos cedeu. Fomos muito bem acolhidos, desde que a gente entrou em contato, para poder fazer essa divulgação mais minuciosa, para a gente abrir mesmo realmente essa compaixão da população para apoiar essa causa. Exatamente, como você disse, a residência ela é uma pós-graduação, que ela é focada na prática, na atividade prática, ou seja, são 12 horas por dia, 6 dias por semana, 60 horas semanais. Então, ela é bem pesada mesmo, são 2 anos de pura experiência que a gente está interagindo, integrando o serviço de saúde daqui da cidade. Vocês são exatamente da área de saúde, que é exatamente onde está o pessoal de educação física, psicologia, no teu caso, enfermagem. Afinal de contas, essa multifaceta que nós temos da saúde voltada exatamente para essa área específica. Aí, quando você está falando sobre isso, olhar com o carinho que vocês estão olhando, Ana Maria, que está ligado ao UPAT, que é uma organização aqui da cidade que cuida da saúde do animal. E nós conversávamos ainda sobre uma questão importante, que é a saúde da população também tem que estar vinculada à saúde dos pets, aos animais que nós temos domésticos. É um olhar importante esse, né, Ana Maria? Isso, porque quando a gente pensa no contexto de saúde, a gente vai levar em consideração a saúde do indivíduo, a saúde dos animais, a saúde do planeta em geral, do meio ambiente. Então, a gente precisa ter esse olhar atento. Quando a gente pensa num sujeito que adoece, não está relacionado só aquilo no próprio corpo, no próprio organismo, mas vários fatores influenciam. A gente até fala da importância dos pets no cuidado com a saúde emocional, por exemplo. A pessoa tem o seu cachorrinho ali, o seu gato, como se fosse um ente querido ali da família. Tem essa representatividade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha da UPAT, porque que nós, que nosso trabalho é mais voltado para os seres humanos, a gente se preocupou em endossar essa causa da UPAT, porque isso tem uma contribuição diretamente com a saúde da população. Muito bem. A gente tem visto várias palestras com relação à questão, por exemplo, da segurança em saúde, especialmente da vigilância em saúde, quando se trata, por exemplo, dos pets. A gente sabe que uma boa quantidade, já tivemos surtos aqui de leishmaniose pela presença do mosquito palha aqui na cidade, e isso tem sido uma recorrência. E exatamente você, enquanto enfermeiro, vê isso como preocupação também, né, Maia? Com toda certeza, A gente
quando nós nos juntamos, né, à causa, esse foi um ponto que nós nos atentamos, principalmente sobre a questão relacionada à saúde pública do município, né? Como a gente tinha conversado antes, né, sobre essa questão do surto, né, epidemiológico que teve há uns anos atrás, sobre a questão do mosquito palha, que transmite, né, a leishmaniose. E então, esse nosso olhar ele foi vinculado exatamente a isso, porque a gente sabe que tem muitas zoonoses, né, que são chamadas essas doenças transmitidas dos animais para os seres humanos, que causam realmente alguns surtos epidemiológicos, na cidade, que vão exatamente concomitar com a saúde pública, com a saúde da população. Mas nós temos uma outra coisa, Ana Maria, que é a tua área aí. Tu vens falando, por exemplo, de que quando se vai para o PAT, especialmente, o psicólogo na UPAT, mas a gente não esquece também que o animal é muito importante dentro desse fator de uma recuperação, às vezes, de um paciente. Muitos pacientes, especialmente crianças e adolescentes, se trabalha muito essa questão dele estar com animais, até mesmo para que ele possa ter esse fortalecimento desse elo também, né? Isso, né? O que a gente vai falar de suporte emocional. Né? Muitas das vezes, a pessoa que ela está em sofrimento, ela encontra o amparo justamente ali no seu bichinho, porque ele tem um valor, né? Ele carrega um valor emocional muito forte para a pessoa. Então, a gente vem pensar, né, em acolher o sofrimento humano e também acolher o sofrimento do animal. Aí a gente pensa, tá ali aqueles animais lá na UPAT que foram recuperados, né, de uma situação grave, muitas das vezes sofreram violência na rua, foram abandonados, né? Então não estão tendo esse cuidado, e quando ele é trazido para casa de alguém, né, essa pessoa, além de ter um companheiro, tem a possibilidade também de oferecer esse conforto, né, essa saúde para esse animal. A gente tem visto, por exemplo, uma recorrência nisso. Muitas pessoas têm buscado exatamente esse apoio emocional no pet que ele traz para casa. Seja gato, cachorro, até às vezes um outro animal, até a criação de galinha, pato. Na verdade, a gente tem uma série de animais que ele acaba usando como uma forma desse apoio emocional, né? Isso mesmo, né? Então, existem diversas formas, né, que a gente encontra para se sentir bem, né? Então, a gente pensou justamente em aderir a essa campanha, né, Mayan? Porque a gente vê ali uma situação de sofrimento dos animais, né? Então a UPAT tem esse trabalho muito bonito desenvolvido, né? Em Tucuruí eles têm esse cuidado com esses animais, só que ali, digamos que é uma moradia temporária, né? O intuito é que a pessoa que está em casa tenha o desejo, né, de ter um animal para fazer companhia, para poder cuidar, vá lá e resgate esse animal, né? E comece a oferecer esse cuidado. Muito bem. Vamos lá, então, para aquilo que vocês estavam exatamente pontuando aqui, que é essa campanha, Honório, coloca para mim rapidinho aí, que é moradia digna para os animais. Está aí, campanha Quaresma Solidária, por uma moradia digna para os animais também. A gente está falando aqui na campanha da Fraternidade, que fala de moradia digna para o humano. E nós estamos falando da questão do amparo emocional. A gente sabe que o pet um dia foi de alguém, mesmo que seja um pet de rua, pertenceu a alguém algum dia e que acabou sendo abandonado exatamente por falta de estrutura em casa para manter esse pet. E muitas vezes esse pet está jogado por aí, deixado na rua de qualquer maneira, e muitos deles acidentados, e que tem essa organização que exatamente acolhe esses animais e que precisam ter também uma moradia digna, né? Hoje nós agradecemos, né, muito, assim, principalmente nós que somos profissionais da saúde, a UPAT, né, a ajuda que ela traz ao município sobre essa questão da saúde pública mesmo, porque, como a gente já falou, né, a questão das zoonoses, também tem outras questões também associadas a acidentes de animais que entrelaçam a questão da saúde, não dizendo que a saúde do ser humano é em si superior à do animal, né? Toda vida é importante, toda vida importa. Então, a gente tem esse agradecimento especial ao PAT, né, por todo o trabalho que eles vêm fazendo em decorrência desses anos, atendem não só aqui o município, mas outros centros. Inclusive, isso é um ponto, né, que a gente gostaria, como profissionais de saúde, né, já impor essa questão desse olhar, né, direcionado à saúde do animal, né? A gente sabe que em Belém e Marabá nós temos centros já especializados na saúde pública dentro do Sistema Único de Saúde que vem atender os animais. Então, deixa de ser uma organização não governamental
para poder estender esse trabalho e atender os animais de forma direta e com maior dignidade. Dignidade, exatamente, palavra perfeita. A gente teve na nossa história aqui em Tucuruí, infelizmente, caçambas de caminhonete cheia de cachorros mortos, que foram mortos, né, capturados na rua e mortos, infelizmente, e que isso realmente ultrajou muito a nossa comunidade quando isso aconteceu. Foi um fato real acontecido dentro da história da cidade de Tucuruí, que hoje já não se admite, em hipótese nenhuma, que isso aconteça, e exatamente entidades como essa e atuações como essa fazem com que a dignidade do animal seja devolvida. Isso é importante para a sociedade, é um crescimento, é uma evolução na própria comunidade, né, Maia? Importante demais, né? Eu lembro vagamente desse quadro, era bem criança, né? Que a gente tinha, né, esse medo, assim, quem tinha seu próprio animal, né, na vizinhança, assim, escondia, porque tinham, né, essas carrocinhas que vinham, levavam os animais para poder sacrificar. Então eu lembro um pouco vagamente, né, mas não deixando de ser grave, né? Ana Maria, nós sabemos que quando vocês fizeram essa opção de dar esse apoio ao PAT, no sentido de fazer essa campanha, como é que o pessoal pode ajudar nessa campanha? É claro, além de adotar, vamos dizer assim, ser parceiro da UPAT. Quando a gente entrou em contato com a UPAT, né, eles falaram para a gente focar nos produtos de limpeza, porque até recebe uma grande quantidade de doações em ração, né? Então, não que não precisa também, continuem doando, mas atualmente a maior carência, né, da UPAT está relacionada aos produtos de limpeza, né? Então você pode doar água sanitária, desinfetante, né, toalhas, e também ajudar no sentido financeiro, porque tem alguns animais que estão lá que eles estão doentes ou que precisam ser castrados. Então tem o Pix, né, que você pode estar realizando a doação, né? Tem alguns locais específicos que são esses locais que nós estamos trabalhando enquanto residentes, que é lá no Sereste, a gente já tem um ponto de coleta, né? A gente posteriormente vai estar divulgando nas nossas redes sociais também, na rede social da UPAT, quais são esses pontos de coleta onde a população pode estar, né, tanto fazendo Pix, tanto contribuindo, né, com os materiais de limpeza. Olha aí, você está vendo aí no seu vídeo, pessoal, o material de limpeza que é preciso. Olha, produto de limpeza, água sanitária, detergente, sabão em pó, pano de chão, que é importante, vassouras e rodos, tapete, para a garotada ficar em cima do tapete, que é importante ter um tapetinho para eles, toalhas, naturalmente, depois do banho, aquela secada básica também, que é importante. A gente sabe, assim como a gente trata o pet da gente em casa, pessoal, nós temos aqueles animais que foram resgatados, que precisam, que acontecem muitos acidentes aqui na cidade envolvendo, nesse período especialmente, quando está entrando no cio, que eles ficam meio desesperados, né? A gente sabe disso, e acaba acontecendo vários acidentes aí com a presença dos pets, especialmente os cachorros, na rua. Então, a sua ajuda é bem-vindo. Parabéns a vocês por também encampar essa grande campanha. A gente é parceiro da UPAT, né? Eu tenho lá até meu diplomazinho lá de parceiro da UPAT, mas é porque a gente entende, eu tenho meus animais também, eu tenho 12 gatos e mais 2 cachorros, então é muita gente também lá em casa comendo ração, né? Mas é para não abandonar, né? A gente faz isso que não é para abandonar. A gente, com responsabilidade, a gente ajuda aqueles que nasceram, vieram, né? E Deus nos entregou para que a gente possa também fazer a nossa parte por eles, né? E ganhar deles de volta todo o carinho que eles têm por nós, né? E parabenizar vocês por essa iniciativa, tá bom? Sucesso aí na conclusão da pós-graduação de você, viu, Ana Maria? Muito obrigada, Oswaldo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, que você dá para a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Muitas das vezes a população, né, que está nos assistindo encontra a gente no serviço. Em algum momento, com certeza, alguém que está assistindo esse programa vai ter cruzado com a gente, ter realizado um atendimento, e a gente busca, né, fazer esse atendimento com humanização. E é muito importante para a gente estar num espaço como esse, né, que a gente sabe da importância, né, do TJ
na comunicação de tudo aqui na cidade de Tucuruí e em toda a região do Lago. Muito bem, Manhã, obrigado pela tua presença com a gente aqui. Parabéns, mais uma vez. Muito obrigado. Gostaria de agradecer novamente, né, pela oportunidade. E só para reforçar, né, os locais que nós estamos recebendo doação são o Sereste, perto da Vigilância do Trabalhador. Estamos também com uma caixa de arrecadação no CTA e na própria UEPA, né, na Universidade do Estado do Pará. Mas, através das redes sociais, você pode entrar em contato, pode ver o nosso Pix, né, que está passando na tela, e também através das redes sociais, Residência UEPA Tucuruí. Só nos procurar, qualquer dúvida também a gente pode receber esse material em casa para poder estar direcionando para o pátio. Muito bem. Obrigado, Manhã. Obrigado, Ana Maria, pelo presente de vocês com a gente aqui. Sempre a casa está à disposição de vocês, tá bom? Para vocês e para os demais colegas também que fazem parte, exatamente. Olha, pessoal, importantíssimo, é a UEPA, a Universidade do Estado do Pará, é o primeiro da primeira edição da primeira turma, agora já tem a segunda turma, mas é a primeira turma que está aí fazendo essa residência, que é uma pós-graduação. Nós ganhamos esse presente da Universidade do Estado do Pará, essa residência aqui na cidade, está aí o resultado. Né? Profissionais que se graduaram aqui na cidade de Tucuruí e que agora estão fazendo já a sua pós-graduação, a sua residência na saúde. E é muito importante isso para todos nós. Muito obrigado a vocês, tá bom? Eu preciso ir para o intervalo, mas eu volto já com mais TJ Regional. Se prepare, o Carnê entrou em ação aqui no Comercial Oliveira. É hora de aproveitar, escolher o que você precisa e levar para casa com muita facilidade. Aqui tem variedade, qualidade e condições especiais para você comprar sem pesar no bolso. Precisou de eletrodomésticos, eletrônicos, móveis ou cama, mesa e banho? O Carnê entrou em ação. Leve hoje e pague em 14 vezes no Carnê. Passe em uma de nossas lojas e aproveite Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Conheça a Clínica Neuroestímulo, referência em saúde e desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Especializada em TDAH, dislexia, autismo, dificuldades de aprendizagem, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muito mais. Atendimento com equipe multidisciplinar com experiência. Neuropsicologia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricista, nutrição, terapia ocupacional e neuropediatria. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, Santa Mônica. Semana do Consumidor Feirão Magazine. Ofertas incríveis com super descontos para você aproveitar. Guarda-roupas 6 portas 699 ou em parcelas de R$ 69,90. Painel para TV só R$ 199. Cozinha Itatiaia em aço 3 peças em parcelas de R$ 89,90. Centrífuga de roupas só R$ 599 ou em parcelas de R$ 59,90. Mas corra, é por tempo limitado. Semana do Consumidor Feirão Magazine. Som Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Agora em um espaço ainda maior, mais conforto e mais opções para você comprar à vontade. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness, peças íntimas, tudo para o seu bebê e ainda várias opções de calçados para toda a família. Além das mais diversas linhas de variedades para o lar. Som Magazine, a verdadeira loja do 20, Rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. Construir com segurança começa pela escolha certa dos materiais. E a Comercial Goiânia preparou ofertas imperdíveis para o mês do consumidor. Confira. Coluna 3/8, 10 mm 7x17, 6 metros, R$ 127,90. Serra Mármore Bosch, R$ 466. Telha Brasilite 5 mm 2,44 por 1,10, R$ 81,50. Lâmpada LED Bivolt 9 watts Tachibra, R$ 4,40. Ripado PVC Cerejeira 2,90 por 20 centímetros, R$ 98,50. Corra e aproveite. As melhores ofertas você encontra na Comercial Goiânia. O atendimento que conquista. Festival Casa Completa Loja Centro. Chegou a hora de renovar a casa inteira pagando pouco. Lavadora Electrolux 17 quilos por apenas R$ 2.499,90. Fogão Miller 5 bocas com mesa de vidro só R$ 1.399,90. Freezer Philco, uma tampa a partir de R$ 1.499,90. Cama Box Casal Plumatex com mola pocket apenas R$ 999,90. E tem mais, monte a sua cozinha com peças moduladas Nesher com até 50% de desconto. Festival Casa Completa Loja Centro, centro de compras.
TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, Avenida Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Loja Centro, o centro de compras. Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, bairro Santa Mônica. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de esporte aqui no nosso TJ Regional. Convidada especial, Monique Franco. Chegue para cá. Afinal de contas, Jorge Balbo tirou uma folga hoje, mas a Monique está aqui com a gente nesse feriadão. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a você, Oswaldo. Boa noite a você que está acompanhando o TJ Regional desse feriadão de quinta-feira. Muita gente agradece, viu, Oswaldo? Porque nós temos, durante a semana, 2 sextas-feiras. Uma na quarta, que antecede feriado, e outra na própria sexta-feira em si, né? Então, é dia aí a mais para os nossos trabalhadores poderem descansar. Mas a gente está por aqui para manter eles sempre muito bem informados e hoje trazendo as notícias do esporte. Muito bem, nós temos o Santos e o Internacional. Santos um pouquinho acima da zona de rebaixamento, mas o Inter está lá. Como é que foi isso? Pois é, Oswaldo, a situação do Santos que com a torcida não está muito boa, viu? O Santos enfrentou o Internacional na partida pelo Brasileirão durante a noite desta última quarta-feira. E com isso, acabou perdendo pelo placar de 2-1 dentro de casa. O Inter marcou nos acréscimos e venceu o Santos lá na Vila Belmiro, gerando protesto por parte da torcida, viu? Que estava bastante indignada, inclusive fez alguns gritos ali de revolta para com o time do Santos. Vamos acompanhar. Tá aí, após as polêmicas da não convocação do Neymar, muitos debates nas redes sociais, os times do Santos que também já não vem rendendo, e agora a torcida que protesta com gritos de time sem vergonha. Aqueles cânticozinhos de torcida que é para dar pressão ali realmente no time. Exatamente, sabe que o Santos não passa por uma fase muito boa, contratou o Neymar exatamente para trazer essa visibilidade ao time e não está ajudando, infelizmente, nós sabemos disso. Tá complicada a situação. Claro, mas o Vasco, mano, deu uma virada para cima do Fluminense, maravilhosa, foi muito bacana esse jogo. Pois é, e a torcida do Vasco começa a respirar, viu, Oswaldo? Porque realmente o Vasco não vinha em uma sequência muito boa, agora começa realmente a galgar vitórias para a torcida. 3-2 em cima do Fluminense, vitória, obviamente, que dá aquele respiro. E nós temos aí os lances do gol da equipe do Vasco marcados nessa partida desta quarta-feira. Quarta-feira de muita alegria para o torcedor vascaíno, que nem sempre tem contato com as vitórias, né? Primeiro gol muito bonito aí da equipe do Vasco, portanto, aí esse placar de 3-2. Segundo gol também marcado aí, lance de drible, realmente um erro da marcação. A gente sabe que é um perigo deixar jogador solto. E aí a equipe do Vasco Fluminense, acabou... né? A equipe do Vasco são os acabou 2 pagando. gols do Fluminense, nós estamos tendo agora os 2 gols do Fluminense. Na sequência deve chegar os gols do Vasco. Agora, vou dizer, depois de abrir um placar de 2-0... Agora sim, gol do Vasco, assim, exato. Olha aí, golaço de cabeça, muito bonito. É aquilo que a gente falava, né? Com relação ao lance anterior do gol do Fluminense, não dá para deixar o jogador sozinho, ainda mais dentro da área, Oswaldo. Cabeceou, é caixa, gol aí por parte da equipe do Vasco. E nós temos o segundo gol do Vasco, em uma virada histórica realmente para cima do Fluminense. Mais um gol de cabeça, era a noite dos cabeceios, viu, para o Gigante da Colina. E aí, corre para a torcida, viu? Depois de muita pressão, a gente sabe que a equipe do Vasco vem enfrentando muita pressão dos torcedores. Mais um gol marcado aí nessa partida. E o terceiro, que foi para fechar a tampa do caixão nessa partida. Tá aí um golaço de fora da área para garantir o placar vitorioso para a equipe do Vasco, que agora conta com mais 3 pontos aí, portanto. Renato Gaúcho fazendo uma virada, né? Fazendo Isso uma mesmo. virada para o Vasco aí, uma presença muito positiva. E vamos lá, vamos ver se o Vasco tira aquela pecha, né, de sempre ser vício todo o tempo inteiro. E Vamos o lá, Renato então. Gaúcho falou a respeito também dessa partida, né, dessa virada histórica por parte da equipe do Vasco. A gente sabe, Oswaldo, que é muito difícil um time, quando está perdendo por um placar ali de 2-0,
de fato, conseguir reagir para entregar um bom jogo, e o Vasco entregou isso. Não foi por falta de um outro volante no banco, não. Foi que nós estávamos perdendo o jogo. Coloquei a equipe um pouco mais para frente. Deu certo. Começamos a criar, fizemos os 3 gols. A equipe entrou com o espírito ainda maior do primeiro tempo, como aconteceu no segundo tempo do Palmeiras, no segundo tempo do Cruzeiro. Hoje mesmo, no vestiário, dei os parabéns para ele. Falei, eu vou ligar para a FIFA, pedir para ela dar só 45 minutos. Só querem jogar 45 minutos. Mas tem muito a ver também, porque um clássico você entra e de repente com menos de 1 minuto se toma gol, né? Aí dificulta ainda mais o trabalho. Mas acho que o mais importante de tudo foi que o grupo deu uma volta por cima maravilhosa. Vencemos um grande adversário. Eu conheço bem esse grupo do Fluminense. E é muito difícil você vencer, principalmente o clássico de uma virada dela depois de estar perdendo 2-0. Mas nós conseguimos, cada jogo que passa a gente vai se fortalecendo mais. Tá aí, golaços, né, do Nuno Moreira, também do Spinelli e do Thiago Mendes garantiram aí, portanto, essa vitória por 3-2 para o Vasco, virada aí realmente surpreendente para cima do Fluminense. Mas meu Botafogo enfrentou o Palmeiras e diga para mim o resultado, Jesus. Oswaldo, não tá fácil pro seu Botafogo, viu? Tá realmente complicado pro seu Botafogo. Pois é, os times que ano passado aí vinham realmente com aquela força total, né, como Vasco, como, na verdade, Flamengo e Botafogo, esse ano não tem se dado muito bem nas competições, como é o caso também do Botafogo do Oswaldo, acabou perdendo ontem para o Palmeiras, encostou no São Paulo na tabela de classificação, e é muito interessante a gente avaliar esse jogo, porque a gente avalia a sequência muito positiva em que o Palmeiras vem, mesmo que durante cada ano nem sempre consiga estar como campeão, mas o Palmeiras sempre se mantém entre os melhores da tabela de classificação, sempre estando ali segundo, terceiro lugar, no topo da tabela. É um time que dificilmente sofre baixas durante a competição, dificilmente está lutando ali para sair da zona de rebaixamento. Isso é muito admirável por parte da equipe do Palmeiras, então conseguiu vencer ontem a equipe do Botafogo por esse placar de 2-1, o que faz toda a diferença, porque aproxima um pouquinho mais ali do topo da tabela de classificação, começa a pressionar também a equipe do São Paulo, que está numa sequência muito boa de jogos, e aí nós temos a fala do professor Abel Ferreira a respeito dessa partida. E às vezes eu entendo quando se paga para um jogador mais, não é? Nós vimos aqui o Danilo. O Danilo foi um jogador que custou 30 milhões ao Botafogo, não é? E às vezes nós queremos que, não é? Contratamos o jogador, temos outro exemplo como foi o Vitor Roque, não é? E as expectativas estão logo, não, o jogador tem que chegar, tem que fazer 4 assistências, 3 golos, tem que cruzar e finalizar a seguir, e as coisas não são assim. Nós sabemos que tem qualidade, sabemos que tem que se adaptar, sabemos da exigência da torcida do Palmeiras, mas eles também sabem que o treinador é sempre muito sincero e muito franco com eles quando diz paciência, se os jogadores estão aqui é porque eles são bons. Se eles estão aqui é porque eles são bons, só que às vezes uns adaptam-se mais rápido, outros estão em momentos de forma melhores do que outros, né? E às vezes dei-vos muitas vezes o exemplo do Veiga, como é que foi a caminhada do Veiga dentro do Palmeiras, dou-vos muitas vezes o exemplo do Lopes. Se nós não tivéssemos paciência, e falo nós, eu e a nossa torcida, se calhar ao final do primeiro ano tínhamos mandado o Lopes embora, vocês, nossa torcida e eu. Mas como eu acredito no trabalho, acredito no potencial dos jogadores. O que é o potencial? Tu olhares para o jogador e dizer, eu acredito que este jogador em 2, 3 anos, pode ser em 2, pode ser em 3, pode chegar, mas às vezes não chega. Eu não tenho nenhuma varinha mágica, é só com esse trabalho. Portanto, o Arias, fico feliz, porque também dá-lhe confiança a ele, a torcida fica mais em afinal, o jogador não desaprendeu, está no momento de adaptação ao clube, aos métodos, uma cidade diferente, seguramente a ajustar a família, escolher o melhor sítio para ficar, juntamente com a família, com a sua filha, com a sua esposa. Mas, como disse, eu estou muito contente. A partir do momento que a Presidente o contratou, eu fiquei muito mais sossegado e comecei a dormir um bocadinho melhor ainda. E, portanto, muito contente por ele, porque acho que isso também é bom para ele e para nós. Bom. É aquilo que nós falávamos em outra oportunidade, né, Oswaldo? O Palmeiras, ele é uma equipe muito sólida com relação a acreditar no potencial da sua equipe. A gente vê isso por parte da própria presidência. É um dos times que já tem aí o seu técnico durante anos, pelo menos há 6 anos. O Abel Ferreira já está à frente da equipe do Palmeiras. Então, mostra, de fato, a confiança e a credibilidade
que o técnico tem com a equipe, com a própria diretoria, e assim também o elenco do Palmeiras. A gente vê um elenco muito sólido, apesar de fazer algumas contratações, muitas das vezes movimentar o mercado da bola através dessas transferências, mas é um mercado um time muito sólido com relação a acreditar no potencial dos seus jogadores. A gente viu isso demonstrado agora na fala do Abel Ferreira, que disse, né, que se os jogadores estão de fato na equipe do Palmeiras é porque são jogadores bons. Com relação à pressão, para que o John Arians, né, venha a mostrar mais o seu jogo, ele afirmou que o jogador não desaprendeu. Obviamente, a gente sabe que futebol nem sempre o jogador está na sua melhor fase. Há, sim, momentos de baixa no rendimento desse jogador. John Arias está passando por essa fase, né, mas é muito importante ver o apoio a qual o time dá também ao seu elenco de jogadores. É importante que as redes sociais, só para relação à questão do jogo, só um pênalti não marcado, foi o grande questionamento com relação a esse jogo, em favor do Botafogo. E foi muito claro, inclusive, aí ficaram aí os protestos nas redes sociais. Mas, fora isso, um jogo muito bom, inclusive, por ambas as equipes. Tanto é que bastante equilibrado, né? Bastante equilibrado. Muito equilibrado. E vamos lá, então. Próximo jogo São Paulo e Atlético. Exato. Mineiro. O São Paulo que está sofrendo a pressão do Palmeiras, já que o Palmeiras venceu a partida, encosta na tabela de classificação ali, já para concorrer a essa liderança. A gente sabe que o campeonato ainda está no começo, mas a gente sabe que todo ponto galgado ali, ele vai fazer toda a diferença. E o Atlético Mineiro venceu o São Paulo ontem, tirando o São Paulo da liderança do Brasileirão. Então, se pós-jogo do Palmeiras, São Paulo já estava na pressão, depois do jogo dele, meu amigo, a pressão triplicou, porque acabou perdendo a liderança e, portanto, o Atlético Mineiro venceu a partida pelo placar de 1-0, realmente deixando aí a equipe tricolor já um pouco mais preocupada em recuperar a sua posição de liderança. E para fechar, a respeito do Brasileirão, nós tivemos também ontem Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Cruzeiro. E o Atlético Paranaense aprontou para cima do Cruzeiro, venceu a partida pelo placar de 2-1, com gols de Mendonça e Viveiros, né? E já por parte aí do Cruzeiro, o gol foi de Vila Real, né? Então nós temos aí esse placar de 2-1 e com isso a tabela de classificação já atualizada, Osvaldo, porque a gente sabe que com esses resultados há mudança na tabela. Então agora nós temos como líder a equipe do Palmeiras com 16 pontos em 7 jogos. Em seguida, nós temos aí o São Paulo, também com 16 pontos em 7 jogos. Acabou perdendo a colocação após essa derrota de ontem, como a gente já citou. O Bahia é o terceiro colocado, olha só a surpresa desse ano, né? O Bahia aqui já na terceira colocação, com 14 pontos. O Fluminense também aqui já dentro desse G4, né? Já ocupando, na verdade, a quarta vaga com 13 pontos. Coritiba vem em quinto com 13 pontos. O Flamengo é o sexto colocado com 10 pontos. Atlético Paranaense vem na sétima posição com 10 pontos. E é muito importante falar do Flamengo e do Atlético Paranaense, porque ambas as equipes estão com jogos a menos. O Flamengo está com 5 jogos a menos, ou com 2 jogos a menos, e a equipe do Atlético Paranaense está com 1 jogo a menos, né? No caso, o Flamengo tem apenas 5 jogos e o Atlético Paranaense 6. E nessa sequência, nós temos ainda o Grêmio também com 1 jogo a menos, né? Ainda aí com 6 jogos. Vou pedir para a produção voltar para a tabela anterior para a gente rapidinho, só para me finalizar. O Grêmio também com 6 jogos, 8 pontos. Corinthians com 8 pontos em 6 jogos. E aí nós temos o Vasco na 10ª colocação, com 8 pontos já com seus 7 jogos. Seguindo aí nossa tabela de classificação também. O Corinthians vem, né, com 8 pontos em 6 jogos na 9ª colocação. O Vasco é o 10º colocado com 8 pontos, Atlético Mineiro com 8 pontos, Bragantino na 12ª colocação, já dentro da permanência da tabela de classificação do Brasileirão com 8 pontos, Vitória na 13ª com 7 pontos, com 6 pontos Chapecoense na 14ª, 15º Mirassol com 6 pontos e o Santos aqui, ó, primeira posição fora da zona de rebaixamento, nada confortável, acabou perdendo pelo menos 2 colocações, vem com 6 pontos também em 7 jogos. E na zona crítica, que é a zona de rebaixamento, nós temos aí o Internacional, que acabou se complicando, né, dentro da competição, apesar da vitória de ontem, não conseguiu ainda sair da zona de rebaixamento, está apenas com 5 pontos. Temos o seu Botafogo, Osvaldo, que também não está numa situação muito boa aqui, é o segundo dentro da zona de rebaixamento com 3 pontos, vem seguido do Remo, com 3 pontos apenas em 6 jogos, e o Cruzeiro,
que é o último colocado aqui com 3 pontos em 7 jogos. E hoje a gente finaliza aí, portanto, essa rodada do Brasileirão com o Grêmio e Vitória se enfrentando às 19 horas. Às 20 horas, meu amigo, hoje vai ser sofrido pro nosso Remo, viu? Tem Flamengo e Remo lá no Maracanã, joga na casa do Flamengo. E para fechar essa sequência de jogos para a noite de hoje, nós temos Chapecoense e Corinthians às 21h30 lá na casa do Chapecoense. Então, realmente, o cenário que já estava complicado para a equipe do Remo, hoje dá aquela apertadinha a mais, viu? Não, só porque é Flamengo? Não. Tu é muito mais flamenguista que remista que eu sei. Eu sei disso. Vai estar apertado, vamos ganhar, nem que seja só de 1-0, vamos ganhar desse tal Flamengo hoje. Eu gosto dessa confiança do torcedor paraense. Vamos ganhar assim mesmo, porque meus 2 times estão lá na zona mesmo. Pelo amor de Deus, tem que sair de lá, Gaboclo, tá na hora. Olha só, mas hoje tem um Águia jogando contra o Juventude. Hoje tem Águia, exatamente, né? A gente finaliza essa rodada do Brasileirão, encerra o Brasileirão aí, portanto, os jogos dessa semana, mas hoje ainda, não somente os jogos do Brasileirão são destaque. Para o nosso cenário paraense, a Copa do Brasil finaliza também sua rodada hoje. Nós teremos 3 jogos a acontecer. O primeiro jogo, Barra de Santa Catarina, enfrentando Volta Redonda, às 20 horas. Temos também hoje, na verdade, um pouco mais cedo, Maringá e Goiás. E o grande jogo para a gente paraense, né? Para nós paraenses, torcedores paraenses, Juventude e Águia de Marabá. O Águia de Marabá que está indo muito bem na Copa do Brasil, conseguiu vencer seus jogos anteriores, está na 4ª fase já da competição. A gente sabe que é muito positivo, porque a cada fase que a equipe passa, ela ganha um valor a mais em dinheiro. Então, o Águia de Marabá hoje vai com expectativa total para esse jogo contra o Juventude. Joga fora de casa, mas a gente espera que volte para casa com uma vitória, né, Oswaldo? Com uma vitória, não, com dinheiro no bolso, né, mano? É verdade. Faz o Pix CBF. Faz o Pix CBF. Mas obrigado por hoje. Eu que agradeço. Olha só, pessoal, é claro, agradecendo também a você que ficou conosco nesse feriado, dia de São José. Salve São José. Um abraço a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Tchau, tchau.